Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, no capítulo 14, nós vamos ler os versículos 1 a 6. Eu peço que todos acompanhem a leitura. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio desta palavra. Nós vamos tratar sobre a suficiência de Cristo. Jesus Cristo é suficiente para nós. Tudo o que nós precisamos, crer em Jesus Cristo, como o texto de João irá nos expor essa noite. Vamos ler a palavra de Deus? A epígrafe textual na Nova Versão Transformadora é: Jesus, o caminho para o Pai. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez elevamos a nossa voz em adoração ao Senhor, para te agradecer, ó Deus, por esse texto. Te pedimos que a tua palavra possa agir de forma transformadora em nossos corações, trazendo confronto às nossas vidas sobre aquilo que cremos, da forma que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa agir em nossos corações de forma a abrir as nossas mentes, os nossos sentimentos e as nossas afeições, para que possamos compreender a palavra do Senhor da forma como ela deve ser compreendida, fiel a esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Acredito que vocês já devem ter ouvido diversas mensagens sobre essa perícope, sobre este tema. Jesus, a suficiência de Jesus, somente Jesus. Jesus é suficiente para nós. E a palavra latina que significa somente Cristo e que nós usamos e cremos é solus Christo, somente Cristo, a suficiência de Cristo. Lucas escreve em Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Senhor e Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Jesus deve ser a primazia e é a primazia da nossa fé. Foi por meio de Jesus Cristo e do sacrifício vicário de Cristo que fomos alcançados por Ele. É por Jesus Cristo que mais uma vez tivemos a condição e o direito de termos acesso a Deus. Se não for por Jesus Cristo, impossível de estarmos na presença de Deus. Se não cremos em Cristo, não temos como ter comunhão com o Pai. E a Bíblia nos apresenta Jesus de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, Jesus Cristo está latente, ou seja, está implícito, não aparece de forma aparente. E no Novo Testamento ele está patente, ou seja, ele está explicitamente evidenciado, claro, evidente. O que começa em Gênesis se cumpre em Jesus Cristo. O paraíso perdido pelo primeiro Adão é restaurado eternamente pelo último Adão, conforme o capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que diz que da descendência da mulher
o Satanás, o inimigo das nossas almas, seria destruído. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Ele é, por excelência, o descendente prometido de Abraão. Ele é a promessa de redenção da humanidade. Em Êxodo, o livramento dos israelitas proporcionado por Deus em relação à servidão opressiva no Egito antecipa o livramento maior da servidão do pecado, que é concretizado por meio da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício pascal. Conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, no capítulo 29, diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Êxodo, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que livra o seu povo da morte, quando, naquele momento em que Israel é tirado do Egito, o anjo da morte passa e ceifa todos os primogênitos da civilização egípcia. Assim, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que em seu sacrifício vicário nos livra da morte pela condenação do pecado. Em Levítico, Jesus, além de Cordeiro puro, que expia e purifica, é também o sumo sacerdote perfeito que entra no tabernáculo, não uma vez por ano, mas que subiu ao tabernáculo celestial para todo sempre, porque não ofereceu meramente um bode expiatório pelos pecados do seu povo, mas a própria vida, conforme Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, que diz, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Em Números, Jesus Cristo é a rocha que forneceu água, conforme o capítulo 20, versículo 11, em concordância com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele é também a serpente levantada que trouxe a vida e a morte, conforme o capítulo 21, versículos 4 e 9, em concordância com 1 João, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em Deuteronômio, ele é o Cordeiro Pascal e o profeta futuro. Moisés mediou a antiga aliança escrita em tábuas de pedra, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, mediou a nova aliança escrita pelo Espírito Santo de Deus nas tábuas dos corações humanos, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor, conforme o capítulo 5, versículo 14. Em Juízes, há um clamor pelo Messias prometido, aquele que virá redimir o seu povo para sempre. Em Rute, encontramos a genealogia de Jesus Cristo, conforme o capítulo 4, versículo 17. Em 1 e 2 Samuel, Jesus é o herdeiro do trono de Davi, e a carreira de Davi antecipa a pessoa e obra de Cristo. Tanto Davi como Jesus tiveram uma confirmação profética. Davi por Samuel e Jesus por João Batista. O Espírito do Senhor desceu sobre ambos. Nesse e em muitos outros exemplos, a vida de Davi prefigurou as realizações de Cristo. Em 1 e 2 Reis, Jesus Cristo é o filho de Davi, rei dos reis, que estabelece uma nova aliança
e introduz o reino de Deus. Em 1 Crônicas, Cristo é a esperança de o trono de Davi ser restaurado, e em 2 Crônicas, Cristo é a esperança do rei perfeito, que cumpre completamente a tarefa de estabelecer o reino de Deus e fazer provisão para o seu povo. Em Esdras, Cristo é o santuário restaurado, aquele através de quem Deus habita entre seu povo e que supera a estrutura física de um templo terreno. Em Neemias, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que há de vir e oferecer expiação final e eficaz pelo pecado do povo. Em Ester, a intervenção que protege a comunidade em seus dias serve para despertar o desejo maior da vinda do Messias. Em Jó, Jesus Cristo é o mediador, o Redentor entre Deus e ele, conforme o capítulo 16, versículos 19 e 21 diz: já agora a minha testemunha está nos céus, e nas alturas se encontram quem advoga a minha causa, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. E também no capítulo 19 de Jó, Jó afirma nos versículos 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele e minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Nos Salmos, o Antigo Testamento visualiza a vinda de Cristo, seu sofrimento e sua glorificação, conforme Jesus Cristo afirma nos relatos de Lucas, capítulo 24 e versículos 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em Provérbios, Jesus Cristo é a própria sabedoria, conforme 1 Coríntios 1:24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus Cristo é a nossa única esperança de redenção das nossas obras pelas quais seremos julgados, pois Eclesiastes capítulo 12, versículo 18 vai dizer, se não me engano, e esta é a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o propósito de todo homem. Em Cânticos dos Cânticos, Jesus Cristo é o esposo perfeito, conforme o capítulo 5, versos 10 ao 16, que diz: o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado, e seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como marfim coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano, ele é elegante como cedros. O seu falar é muito suave, sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Em Isaías, Jesus Cristo é o prometido filho de Davi e o rei triunfante que introduz um novo reino de paz e justiça, conforme o capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça.
em Jeremias. Jesus Cristo é o bom pastor, conforme o capítulo 31 e versículo 10, e também o Senhor, justiça nossa, conforme o capítulo 23 e versículo 6. Como em Lamentações, Jesus proferiu seu próprio lamento nos dias que levaram a sua rejeição por seu próprio povo, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39, em que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Em Ezequiel, Jesus Cristo é a resposta, é a glória de Deus, que ele viu chegar ao templo, o príncipe e pastor que apacenta suas ovelhas, conforme o capítulo 34, versículos 23 e 24. Em Daniel, Jesus é o Filho do homem, conforme o capítulo 7, versículos 13, que diz: depois em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E o versículo 14 diz: recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Em Oséias, Jesus Cristo é o verdadeiro Filho, conforme o capítulo 11, versículo 1. Em Joel, Jesus Cristo é o Salvador, cujo nome será invocado por aqueles que se arrependem, conforme o capítulo 2 e versículo 32. Em Amós, Jesus Cristo é o restaurador do tabernáculo caído de Davi, conforme o capítulo 9, versículos 11 e 12. Em Obadias, Jesus Cristo é o restaurador que trará felicidade ao seu povo, conforme os versículos 15, 19 e 20. Em Jonas, existem muitas comparações entre ele e Jesus, pois ambos pregaram o arrependimento, ambos reapareceram vivos depois de 3 dias, ambos se engajaram numa missão que resulta em livramento para os gentios arrependidos, mas em destruição para os ímpios. E Jesus é maior que Jonas, conforme Mateus, capítulo 12, versículos 39 a 41. Em Miqueias, Jesus Cristo é o eterno Rei de paz, engrandecido até os confins da terra, de Belém Efrata sairá. Em Naum, Jesus Cristo é as boas novas e o vingador, que trará paz ao seu povo, conforme o capítulo 1 e versículo 15. Em Abacuque, a verdade de que o justo viverá pela fé, conforme o capítulo 2, verso 14, evidenciam a necessidade da cruz de Cristo. Em Sofonias, Jesus Cristo é o Salvador, que intervirá pelo seu povo, conforme o capítulo 3 e versículo 15. E no livro do profeta Ageu, Jesus Cristo é o governante real de Deus na terra, conforme o capítulo 2, versículos 23. Em Zacarias, Jesus Cristo é o Rei justo e Salvador, humilde, montado em um jumentinho, conforme o capítulo 9, versículo 9. Em Malaquias, Jesus Cristo é o mensageiro e João Batista aquele que o precede, conforme o capítulo 3, versículos 1 a 3 e versículo 5. Em Mateus, Jesus Cristo é apresentado como filho de Davi e o filho de Abraão. Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, conforme o capítulo 1 e versículo 23. Em Marcos, ele é o Cristo, filho de Deus, capítulo 1, versículo 1. Em Lucas, Jesus é o cumprimento da promessa no Antigo Testamento de um Salvador. Ele é o filho de Davi, que ocupará o trono real para sempre, conforme o capítulo 1, versículo 32, 33, 69 e 70. Em João, Jesus é o eterno Logos, ou a palavra que revela o Pai, porque partilha
da deidade do Pai, conforme o capítulo 1, versículos 1 a 18. Em Atos, Jesus é o Senhor que comissiona seus seguidores como suas testemunhas em todo o mundo, conforme o capítulo 1 e versículo 8. Em Romanos, Jesus Cristo é Deus, conforme o capítulo 9, versículo 5, e homem, conforme o capítulo 1, versos 3 e 14. Em 1 Coríntios, Jesus Cristo é a sabedoria e justiça, santificação e redenção, conforme o capítulo 1 e verso 30. Em 2 Coríntios, Jesus Cristo é o reconciliador e justificador, o Cordeiro substituto que levou sobre si os nossos pecados, conforme o capítulo 5 e versículos 18 ao 21. Em Gálatas, Jesus Cristo é o nosso resgatador, conforme o capítulo 3, versículo 13. Em Efésios, Jesus Cristo é o cabeça do corpo, conforme o capítulo 4 e versículo 15. Em Filipenses, Jesus Cristo é aquele que foi humilhado e também exaltado, conforme o capítulo 2, versículos 8 e 9. Em Colossenses, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, conforme o capítulo 1, versículo 15. Em 1 Tessalonicenses, Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou, conforme o capítulo 4, versículo 14. E em 2 Tessalonicenses, Jesus Cristo é o justo juiz, conforme o capítulo 1, versículo 7 ao 9. Em 1 Timóteo, Jesus Cristo é longânimo, conforme o capítulo 1 ao versículo 16. Em 2 Timóteo, Jesus Cristo é aquele que triunfou sobre a morte, conforme o capítulo 1 e versículo 10. Em Tito, Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador, conforme o capítulo 2 e verso 13. Em Filemão, Jesus Cristo é o Senhor de graça e paz, conforme o capítulo 1 e verso 3. Em Hebreus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o agente da criação, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, conforme o capítulo 1 e versículos 2 e 3. Em Tiago, Jesus Cristo é o Senhor da glória, conforme o capítulo 2 e versículo 1. Em 1 Pedro, Jesus Cristo é a pedra que vive, eleita e preciosa, conforme o capítulo 2 e versículo 4. Em 2 Pedro, Jesus Cristo é igual a Deus, conforme o capítulo 1, versículo 1 a 3. Em 1 João, Jesus Cristo é aquele que destrói as obras do diabo, conforme o capítulo 3 e versículo 8. Em 2 João, Jesus é o Cristo encarnado, conforme o versículo 7. E em 3 João, Jesus Cristo é o nome sobre todos os nomes, conforme o versículo 7. Em Judas, Jesus Cristo é o único soberano Senhor, conforme o versículo 4. E em Apocalipse, Jesus Cristo é um semelhante ao Filho do Homem, conforme capítulo 1, versículo 13. O leão da tribo de Judá, que venceu como o cordeiro que formou e foi morto, capítulo 5, versículos 5 e 6. O verbo de Deus que lidera os exércitos dos céus, 19. Capítulo 11, versículo 15, e no capítulo 21, aquele que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E nesse texto que lemos hoje, Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por Ele. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pois, como demonstrei, ele está latente de Gênesis a Malaquias e patente de Mateus a Apocalipse. Nós encontramos Jesus nas páginas das Escrituras, e Jesus agora se apresenta aos seus discípulos e a nós como o caminho. Jesus mandou que os seus discípulos, o contexto desse texto, é que Jesus disse aos seus discípulos que fossem e preparassem o local onde eles comemorariam a Páscoa, conforme Lucas capítulo 22, versículos 11 e 12 vai dizer. Ele subiu com os seus discípulos ao aposento alto, que era um grande, espaçoso cenáculo, e, estando reunido com eles ao aposento alto, começou a falar com seus discípulos acerca das coisas que iriam acontecer nas próximas horas. Jesus passa a consolá-los. No versículo 33 do capítulo 13, Jesus diz aos seus discípulos que onde ele vai, eles não poderão ir neste momento.
No versículo 36 de João capítulo 14, Pedro pergunta a Jesus onde ele irá. E Jesus o responde que para onde ele vai, ele não poderia o seguir naquele momento, porém, mais tarde o seguiria. Agora, no versículo 4 do capítulo 14, Jesus diz que eles conhecem o caminho para onde ele vai, para onde ele irá, e Tomé rapidamente o indaga: não sabemos para onde o Senhor vai. Diga-nos qual é o caminho. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse para eles: eu sei um caminho, ou vou lhes indicar um caminho. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, que somente por Ele nós podemos nos achegar a Deus. Irmãos, não existe outra forma de nos achegarmos a Deus a não ser por Jesus. Nós vivemos em um tempo, e isso já não é algo que é dito nesses dias, mas já de algum tempo, em que todos os caminhos podem levar a Deus, que todas as religiões podem levar a Deus, mas isto é uma mentira que é dita há muito tempo a pessoas, e muitas pessoas acreditam que, de fato, se eles têm algum tipo de religião, então eles estão salvos. Se eles têm algum tipo de crença em algum tipo de santo ou de pessoa que foi beatificada, eles podem, por meio disso que eles creem, chegar aos céus. Mas nós sabemos, e a Bíblia nos afirma, que o único caminho capaz de nos conduzir ao céu é Jesus Cristo. Se nós não cremos em Jesus Cristo, então nós não sabemos o caminho. Se nós não cremos em Jesus Cristo como Ele é, como Senhor, e não o fazemos Senhor de nossa vida, Senhor de nossas ações, Senhor de nossas famílias, Senhor de tudo aquilo que fazemos, então nós estamos perdidos em caminhos por este mundo. Nós não encontramos de fato o caminho que nos conduz a Deus. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, porque Ele estava no meio das almas aflitas de Israel, pessoas que estavam sem direção, pessoas que não sabiam para qual direção olhar, e agora Jesus está se apresentando e afirmando aos seus discípulos: eu sou o caminho, olhem para mim, façam o que eu faço, obedeçam as minhas palavras, sigam as minhas instruções. Nós queremos chegar ao céu, mas não queremos olhar para as instruções que Cristo nos deixou. Nós queremos nos achegar a Deus, mas não queremos conhecer as instruções daquilo que Ele nos ensina e nos pede para obedecer e para seguir. Nós queremos chegar até Deus por meio de caminhos que para nós parecem mais fáceis, ou caminhos que nós queremos tomar como direção, afirmando que esses caminhos são bons e vão nos levar a Deus. Bom é Jesus Cristo, bom é o nosso Deus que está no céu. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom, Ele disse àquele jovem: por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós só podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, se queremos saber a vontade de Deus, leia os sermões de Jesus Cristo, leia os ensinamentos de Cristo,
Leia aquilo que Pedro continuou pregando acerca de Cristo. Leiam a respeito daquilo que Paulo ensinou acerca de Jesus Cristo. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta, a palavra de Deus é a verdade que nos indica Jesus. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: olhem para mim, me sigam, eu sou o caminho. Adão e Eva, quando pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus. Eles tinham uma direção, eles estavam no lugar certo, mas se perderam no caminho, porque o pecado os expulsou da presença santa e soberana de Deus. Agora, nós, como herdeiros e participantes da condenação que nos foi dada por causa do pecado original, ou do pecado radical de Adão, nós nascemos sem direção nesse mundo. Nascemos em trevas. Aquele que está em trevas, apague todas as luzes, tire toda a forma de luz que está à sua frente, e você vai tropeçar, você não vai saber em que direção seguir. E Jesus Cristo é a luz do mundo, Jesus Cristo é a luz que foi dada para nos indicar por onde deveríamos seguir, por isso Ele é o caminho que nos conduz à salvação. Quando Jesus Cristo se manifestou como homem, Ele veio para trazer aos homens o caminho e a direção, para ser luz para nós que estávamos em trevas. Então, se estamos em Cristo, andamos na luz. Se estamos em Cristo, estamos no caminho. Se estamos em Cristo, estamos na direção correta aos céus. E temos comunhão com Deus, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus continua dizendo para os seus discípulos que muitos caminhos vão ser apresentados a eles, que muitas direções serão apresentadas, mas que eles não devem deixar de seguir a direção que Ele está determinando, não devem deixar de segui-lo, porque Ele é o caminho e esse é o nosso ensinamento, irmãos. Muitas vezes nós queremos seguir por caminhos que determinamos, muitas vezes nós queremos seguir por caminhos que achamos melhores para nós, muitas vezes queremos seguir por direções que vão nos levar a trevas. A humanidade se perdeu no pecado. Veio Noé, construiu uma arca. Deus colocou na arca o que Ele determinou, os animais que Ele determinou, a família de Noé. E depois Noé saiu da arca. O mundo estava livre dos pecadores daquela época. Mas o pecado proliferou sobre a terra por meio da família de Noé. Se não for por Jesus Cristo, irmãos, nossos pecados não podem ser perdoados. Se não for por Jesus Cristo, nossos caminhos não podem ser restaurados. Se não for por Jesus Cristo, permanecemos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso, Jesus vai dizer que Ele é também a verdade. No mesmo Evangelho de Jesus Cristo, capítulos antes, no capítulo 8, versículo 32, Jesus vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós não estamos em Cristo, então nossa vida é uma grande mentira. A mentira pode nos levar às mais abjetas ações. Hoje nós vivemos um mundo de verdades relativas, onde a verdade absoluta de Deus tem sido deturpada por verdades relativas, ou seja, mentiras de Satanás que têm tomado o lugar daquilo que é a verdade absoluta de Deus. Muitos, em nome de uma verdade, estão deixando os preceitos de Deus para
continuar percorrendo os caminhos pecaminosos e sujos que percorriam. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta, e diz a palavra de Deus que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que estavam em trevas vão andar na luz e jamais voltarão a andar em trevas. Existem cristãos, irmãos, flertando com a mentira. Pessoas que afirmam que Jesus é a verdade, mas vivem uma mentira. Jesus Cristo é a verdade que liberta, Ele nos libertou, e uma vez liberto, nós jamais podemos praticar as coisas que praticávamos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A verdade absoluta de Deus está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. A verdade absoluta é a palavra de Deus, e Jesus está implicitamente e explicitamente na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Encontramos essa verdade, devemos viver essa verdade, devemos viver para essa verdade, devemos testificar dessa verdade, testemunhar essa verdade. Como podemos dizer que somos forasteiros neste mundo, se vivemos exatamente da maneira como o mundo vive, fazendo as coisas que o mundo faz, ratificando aquilo que o mundo faz? João, no capítulo 17, versículo 17, quando Jesus orava, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade que nos santifica, irmãos. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Jesus Cristo é a verdade que nos leva para o céu. Por isso ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Um cristão, para conhecer a verdade, precisa estar em constante busca dessas verdades na palavra de Deus. Por isso eu afirmei hoje no estudo, volto a afirmar e vou continuar afirmando: você não pode dizer que é um cristão devoto a Deus, que é um cristão fiel a Deus, se você não conhece a palavra de Deus e as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar constantemente em sua mente, em seus pensamentos. A palavra de Deus deve ser o primeiro livro, deve ser a primeira meditação, deve ser o seu primeiro devocional do dia, e deve ser com ela que você deve encerrar todas as suas atividades no fim da noite antes de dormir. A palavra de Deus é a sua oração, deve ser a sua forma de vida e de viver, porque sem a verdade absoluta da palavra de Deus, nós não conhecemos a verdade que é Cristo. Se vivemos assim, então, é tudo uma grande mentira. Se nós não vivemos absolutamente pela palavra de Deus, nossa vida é uma grande mentira. E como seremos libertos se não conhecemos a verdade em Cristo, que é Cristo? Como saberemos nos defender dos falsos ensinamentos se não conhecemos os verdadeiros ensinamentos que estão em Cristo? Como poderemos abrir as nossas bocas para cantar as verdades da palavra de Deus se não conhecemos a palavra de Deus? Como seremos santificados se a verdade não habita em nós? Se isso é uma realidade em nossa vida, irmãos, então precisamos rever o nosso cristianismo. Se não estamos vivendo a verdade que é Cristo, precisamos rever a nossa forma de ser e viver. Estar dentro da igreja não é o atestado de que estamos salvos. Pois assim como a parábola do joio e do trigo, Jesus Cristo, quando disse essa palavra, ele diz que no meio dos santos vão estar aqueles que não são santos e se passam por santos. Que no meio dos escolhidos vão estar aqueles que foram rejeitados por Deus, se passando por escolhidos.
Estar dentro da igreja não é garantia de salvação e não é garantia de que fomos libertos pela verdade, de que fomos alcançados por Cristo, mas é necessário estarmos na igreja, em comunhão com os irmãos, se fomos verdadeiramente livres por Cristo. A evidência de que fomos libertos por Cristo e que estamos nessa verdade é exatamente o nosso desejo constante de estar em comunhão com os nossos irmãos. É verdadeiramente a nossa devoção a Deus por meio da oração e por meio da meditação na palavra de Deus. Essas são evidências de que verdadeiramente Cristo nos libertou. Muitas pessoas, às vezes, se orgulham pelo seu tempo de cristianismo. Muitos crentes se orgulham pelo seu tempo de, entre aspas, conversão, mas não evidenciam frutos de verdade, não evidenciam frutos de que estão em Cristo, de que Jesus Cristo é o caminho e de que Jesus Cristo é a verdade absoluta e real em suas vidas. E por isso Jesus Cristo diz aos seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode ir até Deus, ou pode estar com Deus, ou pode estar andando na luz, se não for por meio de mim. Por isso nós pregamos o Evangelho de Cristo, por isso nós pregamos a verdade absoluta de Cristo, dizendo que todo aquele que crê em Cristo só pode ser nova criatura por causa disso. E por isso Jesus é a verdade. E Jesus se apresenta também como a vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha que coisa interessante. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e foi por meio de Cristo que recebemos vida novamente. No dia da expiação, o Antigo Testamento relata que 2 animais eram envolvidos nas cerimônias litúrgicas, um cordeiro e um bode expiatório. O sacerdote sacrificava o cordeiro no altar pelos pecados do povo e aspergia o sangue no altar. E depois ele colocava uma de suas mãos sobre a cabeça ou as costas do bode expiatório, e depois ali ele colocava sobre aquele bode expiatório toda a maldição pelo pecado do povo e da nação. E depois aquele bode era levado para o deserto e largado lá, sozinho, naquele ambiente inóspito, sem a companhia de ninguém, sem ser cuidado por ninguém. Imediatamente, ele era banido para as trevas exteriores, simbolizava o banimento para as trevas exteriores. O bode expiatório recebia maldição. Para assimilar o significado dessa ação em relação com a morte de Cristo, nós precisamos olhar para o Novo Testamento e ver que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O ministério da Trindade tem pasmado a nossa mente por séculos, porque nós sabemos que há um sentido em que o Pai e o Filho são um, mas eles devem ser distinguidos e existe um relacionamento singular. E Jesus Cristo agora, ele é enviado pelo Pai para se tornar homem e, como bode expiatório, receber sobre ele toda a maldição que estava sobre nós. A palavra de Deus diz que agradou a Deus moê-lo.
Quando Jesus vai para o Getsêmani e ele se coloca em oração, ele leva Pedro, Tiago e João, e ele pede para esperarem e vai orar mais adiante. Jesus ora angustiosamente, pedindo a Deus que, se possível fosse, tirasse de sobre ele aquele cálice, porque ele sabia que sobre ele seria derramada toda a ira de Deus. Toda a maldição que estava sobre a humanidade seria colocada sobre Cristo, e ele se tornaria um maldito diante de Deus. E Jesus Cristo sentiu a angústia e o peso daquela responsabilidade. E quando Jesus ora a segunda vez, ele diz que ele sabe que esta era a vontade de Deus, e que então a vontade de Deus sobre sua vida deveria ser cumprida. E Jesus sai dali como uma torre forte. Jesus é levado pelos seus algozes, é preso e levado diante das autoridades, e é acusado, é cuspido, é esbofeteado, e Jesus permanece ali como uma torre forte. E quando no caminho ele está carregando a sua cruz, já depois de muitos açoites, de ser castigado, de ter sua pele e sua carne destroçada pelos golpes de chicotes e de porretes, e ele vê as mulheres que o seguiam chorando, ele diz para elas: por que vocês estão chorando? Vão chorar pelos seus filhos, não chorem por mim. Jesus estava caminhando para o Gólgota, sabendo que receberia a punição marcial de Deus sobre a vida dele, como maldição, como uma rocha, porque Jesus sabia que era o único capaz de suportar a ira de Deus sobre ele, que nenhum de nós suportaríamos tal ira. Como bode expiatório, Jesus está sendo levado para fora do arraial, com a maldição de todos nós sobre ele. E Jesus é crucificado numa cruz. E ali, ele recebeu o castigo e o cálice de toda a ira de Deus sobre sua vida, mas permaneceu inabalável e firme como uma rocha, suportando tudo aquilo que eu e você não suportaríamos jamais. E o sangue derramado de Cristo foi derramado, o sangue santo e inocente de Cristo foi derramado sobre cada um de nós, nos cobrindo do nosso pecado. E Deus, quando olha dos céus para a terra, ele não vê mais malditos e excluídos e condenados por causa da maldição do pecado, mas ele vê santos cobertos e lavados pelo sangue de Cristo, que receberam a vida pelo sacrifício de Cristo, para que fôssemos salvos e recebêssemos do Senhor a vida eterna. Então Jesus é a vida que está em nós, ele nos deu a vida, ele se tornou maldição, se tornou pecado, ele recebeu o nosso castigo para que tivéssemos a vida. Então, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões, ele se tornou vida para nós. E hoje, se temos essa vida, é por causa de Cristo. Então ele é a vida. Irmãos, e veja que coisa interessante, agora que recebemos a vida em Cristo, nós devemos renunciar à nossa vida e crucificar as nossas vontades na cruz de Cristo, para que possamos fazer a sua vontade, porque tudo aponta para a cruz de Cristo, tudo aponta para o sacrifício de Cristo, e nós, no exemplo de Cristo, devemos nos sacrificar para que a nossa vida faça sentido, para que a nossa vida tenha um resultado ao qual Deus espera de nós, que é de sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. Crucificar as nossas paixões, as nossas vontades.
em detrimento às nossas vontades para andarmos em santidade com Cristo, em prejuízo àquilo que queremos para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade porque é mais fácil. Fazer a vontade de Cristo requer sacrifício, requer renúncia. Mas se vivemos a vida que Cristo nos deu, então fazemos isso com alegria diante do Senhor. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e é a vida que nos liberta, irmãos. Ele se fez maldição na cruz para que eu e você tivéssemos vida, e hoje nós desfrutamos da vida que temos, não porque recebemos por mérito, mas por misericórdia, e desfrutamos a vida de Cristo, e por isso devemos fazer jus a essa vida que recebemos, obedecendo às vontades de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando nos retos caminhos do Senhor, obedecendo aos mandamentos do Senhor. É renúncia, irmãos. Devemos renunciar a nós mesmos e às nossas próprias vontades, para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus cresça sobre nós. O que foi que João disse no capítulo 3 e versículo 30, quando vieram seus discípulos, João Batista, quando seus discípulos vieram indagar-lhe acerca de Cristo? João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Ele é importante, olhai para ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou apenas um instrumento que veio para anunciar a sua vinda. E João cumpriu o seu propósito. E sabe qual foi o presente que Deus, o resultado deste trabalho de João Batista aqui nessa terra? Foi decapitado. Mas para João não importava ser decapitado, morrer numa cruz, ser morto pela espada, porque ele sabia que a vida que ele precisava, que a vida eterna que ele receberia, estava em Cristo, que ele anunciou com tanta veracidade, com tanta vontade, com tanta intrepidez, denunciando o pecado de pequenos e grandes, denunciando o pecado de pessoas comuns e de reis. Ele não temeu pela própria vida, porque ele sabia que a vida estava em Cristo. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade em que, de certa forma, ainda vivemos uma perseguição sucinta, porque hoje as verdades que pregamos estão sendo questionadas em tribunais, porque nós pregamos a família do modo que a Bíblia determina, porque nós pregamos a criação de filhos de forma bíblica, porque nós pregamos verdades absolutas que ferem a forma como os homens querem viver nos dias de hoje, assim como foi nos dias de João Batista. Só que a grande diferença, e como eu disse, João Batista não temeu por sua vida. Os crentes hoje temem. Temos vivido um evangelho singular, ou um evangelho de verdades relativas. Nós temos tido, irmão, coragem de falar do amor de Deus e de pregar verdades absolutas da palavra de Deus, com a mesma garra, com a mesma devoção, com a mesma dedicação, com a mesma altivez, com a mesma intrepidez que João Batista pregou. Voz que clama no deserto. Nós temos pregado. Não, eu não posso falar sobre homossexualismo no púlpito porque eu posso ser preso.
Eu não posso falar sobre a forma que as famílias são desenhadas pela sociedade no dia de hoje, não o modo de família patriarcal, mas famílias relativas aonde existem 2 pais, 2 mães, um pai ou uma mãe, aonde a criança pode ser criada da forma como eles acham que deve ser criada, contrariando as verdades das Escrituras, porque se eu falar isso no púlpito, eu serei preso. Alguém pode me denunciar e amanhã eu estar na cadeia. Tememos a Deus ou tememos aos homens? Não posso me manifestar no meu trabalho quanto às verdades que creio, porque a sociedade hoje vive verdades relativas. Então não posso falar de minhas verdades absolutas, porque perderei o meu emprego, ou poderei ser chamado na sala do meu chefe, ou poderei receber advertências. Não posso apresentar e defender a minha fé, como Estevão defendeu a fé diante das autoridades de Israel naqueles dias, e morreu apedrejado. Porque nós vivemos em tempos de verdades relativas. Mas Jesus Cristo é a nossa única verdade, irmãos. E Ele é a nossa única vida. Se nós recebemos vida em Cristo, nós não tememos pela nossa vida, porque se caímos aqui, nos erguemos do céu, não cantamos que somos forasteiros, e que almejamos estar com Cristo. Certo dia, um homem cristão que tinha ido enterrar seu filho, ao passar por uma pessoa, a pessoa falou: eu soube que seu filho morreu. Meus sentimentos pela sua perda. Ele disse: não, muito obrigado pelas suas condolências, mas perda não. Eu não perdi meu filho. A gente perde quando a gente não sabe onde ele está. Eu sei onde o meu filho está, e brevemente eu irei me encontrar com ele. Verdades absolutas, que nós não podemos negar. Se morremos aqui, nos levantamos com Cristo nos céus. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 a 16. Pode colocar esse texto aqui para mim, Fernanda, por favor? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 ao 16. Nós já vamos encerrar. Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Paulo disse isso. Se Cristo não ressuscitou, se não cremos em Cristo, então nossa pregação é inútil, nossa fé é vã. Damos um testemunho falso a respeito de Deus, ainda permanecemos em nossos pecados e, consequentemente, estamos mortos. Nossos queridos que já morreram e pereceram, continuarão assim. E diante disso, se isso fosse uma verdade, nós seríamos as pessoas mais infelizes de todos os homens dessa terra. Mas, meu irmão, nós recebemos a vida em Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos, e se Cristo ressuscitou dos mortos, assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Experimentaremos por um breve momento a morte de nossa carne, mas nos levantaremos e estaremos com Ele nos céus, porque Ele disse que aonde Ele estiver nós estaríamos também. Nós somos aqueles a quem Apocalipse capítulo 8 vai dizer que João, quando olhou e viu o grande trono, e viu as almas daqueles que estavam com vestes brancas, daqueles que morreram por causa do Evangelho de Cristo, que foram mortos pela espada, que foram decapitados, que não negaram a Jesus, e que agora clamavam por justiça, e o próprio Cordeiro de Deus disse para eles: ainda por mais um momento, e todos vocês serão
justificados. Todos que cometeram as atrocidades que cometeram com vocês serão julgados e condenados, porque vocês permaneceram fiéis. Recebemos a vida em Cristo, e se temos vida em Cristo, não importa qual é o tipo de acusação que sofreremos, devemos defender as verdades absolutas da palavra de Deus. É a verdade absoluta na nossa vida, é a ela que devemos temer, é diante dela que devemos ter temor, porque se desobedecemos a Deus e se não cremos em Cristo, aí sim devemos temer a morte, porque se morremos sem Cristo, a condenação eterna é o destino de todos aqueles que não creram nele. E por isso Jesus diz: eu sou a vida, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Não há como errar o caminho se você conhece e crê em Jesus Cristo. Não há como errar as verdades absolutas se você conhece e crê em Cristo. Não há como temer a morte de nossa carne se você conhece e crê em Cristo. Esse Jesus que nos ressuscitou, que ressuscitou, nos deu a sua vida. A vida que agora temos, a temos por Jesus. Por isso devemos vivê-la para Ele, em toda e qualquer circunstância, glorificando a Ele, honrando porque Ele é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir os livros. Ele julgará todo homem, grande ou pequeno, rico ou pobre. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus, e todos, quer para a morte ou para a vida, renderão glória a Ele, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Essa é a verdade absoluta, irmãos, que devemos viver, humilhando-nos, negando-nos, reconhecendo a Cristo como nosso Senhor, e se Ele é nosso Senhor, devemos agir como servos desse Senhor, em obediência aos mandamentos desse Senhor, pois Jesus Cristo é o nosso caminho, Jesus Cristo é a nossa verdade absoluta, e Jesus Cristo é a nossa vida. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças, Senhor, pela graça alcançada, pela graça concedida, pela bondade e misericórdia do Senhor que nos deu a vida em Cristo, que nos fez conhecer a verdade absoluta que é Cristo, a verdade que nos liberta, que é o caminho que temos trilhado para o céu. Pai, muito obrigado por essa noite de adoração e de comunhão com o Senhor, que essa palavra venha continuar confrontando os nossos corações e que possamos continuar meditando nela de dia e de noite, para que possamos aprender cada vez mais e mais do Senhor. Nós oramos pela vida do pastor Diego ali no Mato Grosso, que o Senhor possa conceder-lhe graça hoje, no dia do pastor, em que ele não está aqui conosco, mas nós engrandecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor, que tem dedicado todo o seu tempo e todo o seu esforço e todo o seu trabalho para nos trazer a palavra da verdade, para nos ensinar o caminho da salvação, para nos apresentar a Cristo, para nos apresentar o Senhor como é.
E eu te peço que o Senhor possa ajudá-lo nesse momento em que ele teve esse pequeno acidente, que o Senhor possa livrá-lo do mal, que o Senhor possa guardá-lo dos perigos e que o Senhor possa abençoar, para que ele possa conseguir cumprir aquilo, o propósito para o qual ele foi até ali, naquele lugar. Que o Senhor abençoe em todos os seus trabalhos, o Senhor abençoe ele, sua família, seus filhos, que eles continuem sendo bênção em nossas vidas, e que o Senhor possa nos conduzir em paz para os nossos lares, guardando-nos, livrando-nos do mal, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, e que o Senhor nos dê coragem para que possamos defender as verdades da fé, para que possamos defender os firmes fundamentos da fé, com a verdade absoluta que é Cristo, não temendo o mal que pode nos fazer o homem, mas defendendo a verdade absoluta do Senhor, para que em breve nós possamos estar com o Senhor, no gozo eterno de nosso Pai, como sendo recebidos como pessoas que foram fiéis ao Senhor, e foram fiéis até a morte, e que essas verdades absolutas possam permanecer firmes em nosso coração, ó Deus, para que jamais nos desviemos da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus.